Hi guys! Vim aqui para contar hoje para vocês como eu comecei a aprender o inglês. Quando eu era muito pequena, na escola regular, já tinha inglês no currículo, né? Que é um pouco normal aqui no Brasil. Sou de Cuiabá e a escola regular me deu um pouco mais de gosto pelo idioma. Em casa era muito comum a gente falar sobre viagens e, enfim, e tudo que era envolvido, né, com esse tema de turismo e tudo mais, tanto que eu sou formada em hotelaria, mas desde pequenininha a gente já falava muito sobre viagens e outros idiomas, a minha mãe já falava outro idioma, já tinham estudado inglês, já tinham estudado francês, e isso ajudou muito. Então veio um estímulo de casa, veio também uma coisa de eu gostar dessa parte de turismo e de idiomas, e comecei a estudar. Quando pequena, então, lá pelos 7 anos, eu entrei numa escola que era específica de idiomas, né, onde eu comecei a aprender inglês. A minha idade com a do meu irmão é muito próximo, então a gente sempre brincou muito de coisas que envolviam também o idioma inglês, porque a gente gostava. Então a gente brincava com dicionário, brincava com o globo, né, para saber que lugar, que país que era, a capital de quem, enfim, esse tipo de brincadeira ajudou bastante. Depois de um tempo a gente saiu da escola de idiomas e fomos nos preparar para uma prova FCE, que é a prova de Cambridge, né, que é First Certificate of Cambridge. E essa prova a gente fez, eu tinha mais ou menos uns 14 anos e o Heitor tinha mais ou menos isso aí, uns 13 para 12 anos. A gente fez a prova aqui em Cuiabá. A prova a gente foi bem, mas a gente ainda não tinha um domínio muito grande. A gente tinha fluência, mas a gente não tinha um domínio muito grande de palavras formais e tudo mais. E essa prova requer muito isso. Então a gente tirou um B lá, eu tirei acho que um B-, o Heitor tirou um B+, alguma coisa parecida. E a partir daí a gente se sentiu muito mais envolvido com o inglês. Poxa, então eu sei alguma coisa, então vamos correr atrás. E nesse meio campo existiam situações em que eu pude começar a dar aula. O meu primo se mudou para o Canadá, eu comecei a ajudar ele a estudar, ele já tinha uma noção. Outras pessoas da minha família, ou amigos, começaram a me pedir para ajudar uma coisa ou outra de inglês. Quando eu vi com 15, 16 anos eu já estava dando algumas aulas particulares. E aos 18 eu entrei na primeira escola de inglês onde eu dei aula de inglês, né, que já podia ser assinado carteira de trabalho e tudo mais. E eu já estava fazendo faculdade de hotelaria, isso lá em Florianópolis. Depois de Florianópolis eu me mudei para São Paulo. E em São Paulo também tive as experiências com escolas de inglês diversas. Então, de lá para cá, eu passei por algumas escolas de inglês e eu sempre alternando entre a hotelaria e o inglês para me manter e trabalhando e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a experiência que eu tive até chegar à vida adulta, quando eu tive a oportunidade de ser coordenadora da escola de inglês e começar a ter uma visão um pouquinho diferente do aluno, do professor, e um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais objetiva. Qual que é o objetivo dele? Então, como que a gente vai atingir aquele objetivo? O que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo? Como que a gente capacita os professores para atender a isso? E aí eu tive uma visão um pouco mais global de todo o aprendizado, né? De todo o processo de aprendizagem, como é melhor dito. E estudando, porque para a gente ensinar alguma coisa, a gente estuda 2 vezes mais. Então, eu só fiquei boa de inglês, eu acho que depois que eu virei professora. Apesar de ter fluência, não significa que você é bom, que você entende tudo 100%. A ideia do que o professor detém todo o conteúdo do mundo é utópico, isso não existe. O professor detém uma parte do conhecimento e o aluno busca um conhecimento facilitado com o professor, ou ele busca um conhecimento fora, já que a internet está aí para ajudar muita gente, livros, enfim, tem tudo isso que pode nos auxiliar a conseguir uma proposta diferente, um conhecimento diferente e, inclusive, partir por uma atividade diferente. O que eu quero dizer para vocês é: não tenham medo de começar. O inglês não é rápido, mas os resultados vêm. O inglês é construído a cada dia, como qualquer idioma, e isso precisa ser aprendido pelas pessoas que praticam, que querem ser fluentes. Não adianta você começar o inglês hoje e daqui a 2, 3 meses você parar. Você não vai ter um crescimento continuado e isso vai dificultar o seu crescimento e o seu desenvolvimento no idioma. Então, o que as pessoas precisam entender é que precisam ser doses homeopáticas todo dia para você conseguir falar inglês. Então, mesmo que você não esteja estudando, não saia de perto de escutar o inglês ou de falar inglês.
Enfim, eu acho que por hoje era para mostrar para vocês como eu comecei, para mostrar para vocês o quanto eu sei, o quanto eu posso ajudar vocês e para dar uma cutucadinha em vocês, dizendo que não é somente uma vez por semana que você vai chegar numa fluência de inglês. Você precisa se dedicar também, ok? Então, that's it for today. Thank you very much, folks. Bye bye.